Olá, doutores! E hoje o assunto do vídeo promete. A gente vai falar de advocacia 4.0, como alinhar sua atuação ao mercado pós-pandemia. E, para falar sobre o assunto, eu trouxe uma convidada muito especial, Mayara Trombini, também uma profissional de marketing jurídico, só que ela tem um histórico diferente. Eu vou pedir, inclusive, que ela se apresente. A Mayara foi uma profissional forjada num grande escritório e que depois começou a atuar amplamente, com grande experiência, com advogados autônomos, pequenos escritórios. Então, eu vou pedir para a Mayara falar um pouquinho da experiência dela e de tudo que ela trouxe com relação à inovação e à tecnologia para esse contexto do mercado da advocacia 4.0. Vamos lá? Tudo bom, Nayara? Oi, Daniela, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar aqui do teu canal. Hoje vamos trazer aí alguns tópicos importantes para auxiliar os advogados nessa advocacia 4.0, que vem aí junto com a inovação, né? Tivemos vários processos ao longo dos anos da Revolução Industrial e hoje a gente chegou aí nesse momento da inovação, que não deixa de ser importante na área jurídica. Bom, me apresentando um pouquinho, para quem não me conhece, meu nome é Mayara Trombini, eu também sou especialista em marketing jurídico e marketing estratégico. Eu atuo há mais de 12 anos na área de comunicação e marketing, e como a Daniela ressaltou, eu trabalhei em escritórios jurídicos em Porto Alegre como coordenadora de marketing do departamento de marketing jurídico e como analista de marketing jurídico, e posteriormente eu resolvi empreender. Então eu trabalhei nesse setor da advocacia durante alguns anos em Porto Alegre, e em 2016 eu abri meu próprio negócio. Sempre foi um sonho empreender, e hoje eu empreendo diretamente da Polônia para o Brasil, com o foco especificamente na área jurídica. Então, eu ajudo advogados a identificarem estratégias de marketing jurídico e para ter um melhor posicionamento, personal branding, posicionamento de marketing no mercado e também melhores estratégias para que alcancem resultados positivos na advocacia. Perfeito, tá vendo que a apresentação show? Essa daí sabe se apresentar, brincadeira. Assim, gente, fundamental, a gente está num período de pandemia, a gente não está tão próximo do cliente como a gente gostaria. Digamos assim, uma hora a gente vai voltar, lógico, mas a gente não pode esquecer que durante esse período, tanto o judiciário como a advocacia, digamos assim, sofreu um baque, um boom muito grande. E eu não vou dizer só da advocacia, eu acho que todos os serviços, no geral. Só para a gente ter um exemplo, aqui no Brasil especificamente, há quantos anos? Sério, vamos começar a fazer essa retrospectiva. Há quanto tempo já se demandava no previdenciário, por exemplo, de um aplicativo que o usuário acessasse e soubesse da informação junto ao INSS? Há muitos anos atrás. Existe, obviamente, para o advogado o INSS digital, mas para o cliente, para o usuário, não existia essa possibilidade. A pandemia, estou falando do governo, o governo é lento, demora a implementar as coisas. Então, assim, em questão de meses, muito rápido, até de dias, o governo foi lá e implantou um aplicativo voltado ao usuário do INSS. Olha a relevância disso, isso tudo correndo em plena pandemia. Um outro elemento, pare para analisar o direito eleitoral, né? O ambiente eleitoral. Há quantos anos atrás a gente já tinha feito, digamos assim, a biometria para que desse condição da gente fazer uma eleição como aconteceu o ano passado, para a gente votar ou até justificar nosso voto online. A gente já tinha feito isso há pelo menos 2 anos. E precisou uma pandemia para que também o TRE e o governo implementassem esse aplicativo, que é o e-título, para que desse essa condição para o usuário justificar o voto sem sair de casa, em função de uma pandemia. Então, observe que as coisas evoluíram, estão perfeitas? Não estão perfeitas, mas assim, a gente já deu o primeiro passo. E, digamos assim como o mercado está evoluindo, a advocacia não vai ser diferente. Outra coisa, Mayara, durante a pandemia, o judiciário também teve que se virar.
Só para você ter uma ideia, o ano passado, em outubro do ano passado, o CNJ lançou uma portaria colocando o balcão da justiça 100% digital. Então, hoje é possível aqui no Brasil os serviços acontecerem, os processos acontecerem de forma online, 100% online. Só basta que o cliente, o usuário, o cliente queira, a outra parte queira e os advogados concordem. Então, mesmo os processos que estão em curso podem acontecer de forma digital. Estou falando de notificação, eu estou falando de audiência. Então, é toda uma integração de sistema de forma digital, não só para acompanhar a pandemia acelerou, mas observe que essa possibilidade acontecendo, inclusive, consequências para a advocacia, porque você tem a figura do correspondente cada vez menos sendo necessária nesse processo, porque antes se contratava o correspondente para fazer uma audiência em outro lugar. Com a advocacia e com a utilização dessa tecnologia, não é necessário mais. Esse custo, ele pode ser reduzido, né? Então, assim, a gente avançou muito. Então, e aqui vai na minha primeira pergunta, para a gente entender. Então, assim, como nesse cenário atípico, você poderia colocar como tendência, né, de inovação para esse mercado jurídico? O que é que você pontuaria nesse sentido? Eu trouxe vários tópicos aqui, né, para a gente conversar. Eu acho que o importante é que o advogado esteja aberto a entender, a conhecer, né, a se adaptar às mudanças também, porque hoje em dia a gente vive nesse processo de adaptação, a gente precisa estar aberto 100% para entender o que acontece de novo no mercado. E a pandemia, né, esse evento grandioso, né, que vem acontecendo ainda em alguns países, mas estamos de forma mais tranquila, em outros países não, como é o caso do Brasil. Aqui na Polônia a gente já está com pouquíssimos casos diariamente. Então, assim, esse movimento da pandemia, né, fez com que empresas, escritórios jurídicos tivessem que se adaptar muito rapidamente a novos processos. E um dos pontos importantes é a questão dos novos modelos de negócios, né, a questão da cultura digital, que foi realmente empregada a soco, né? Muitas empresas não tinham nem redes sociais, não tinham site, muitas empresas não sobreviveram porque não estavam inseridas nesse formato digital, e o quão importante é nós pensarmos que a tecnologia ela já está aí no mercado há muito tempo, né? A internet já está no mercado há muito tempo, a inteligência artificial é dos anos 50 e recém agora que está tendo um ênfase maior nesse assunto, né? E claro que com as novas tecnologias a inteligência artificial ela vai avançando, então existem aí tantas coisas que podem ser modificadas também na advocacia, né? E novos modelos de negócios, né? Escritórios digitais. Hoje é possível um advogado estar em outro país, né? Eu acompanho uma moça que atua diretamente dos Estados Unidos, né? E a sócia dela fica no Brasil. A minha parceira, Anastácia Amaral, tá em Portugal. Ela é sócia de um escritório, inclusive em Salvador. Então, hoje em dia, né? Esse nomadismo digital também ele acaba entrando aí na área jurídica, né? Muitos profissionais estão trabalhando de outros países. Então, escritórios digitais, né? Inclusão de novas ferramentas de trabalho e metodologias, por exemplo, as metodologias ágeis, que também não surgiram ontem, mas na advocacia você também pode implementar no seu escritório jurídico. Se você é um advogado aí que tem um escritório, você é sócio, tem um escritório de pequeno, médio ou até mesmo grande porte, você pode implementar metodologias ágeis na sua advocacia, para que as reuniões não fiquem mais tão cansativas, para que os processos sejam melhores organizados. A gente tem aí as principais, as mais famosas, a Scrum e a Kanban, né? Então é importante que você estude sobre isso também, porque pode ser uma ferramenta para você utilizar no seu negócio. O Zoom, que é essa plataforma que a gente está gravando esse vídeo, né? Dentro aí dos escritórios jurídicos, tiveram que se adaptar ao Zoom. Antigamente tinha só o Skype, né?
o Google Hangouts, aí o Zoom, ele já existia, mas daí ele teve um ênfase maior, uma das empresas que mais faturou aí na pandemia, e saber, né, utilizar essas ferramentas dentro do seu escritório jurídico, levar para o seu cliente metodologias para que ele também aprenda, né? Teve muitos escritórios jurídicos que fizeram tutoriais para ensinar os clientes a mexer no Zoom, por exemplo, porque o Zoom ele é em inglês. No Brasil, a gente tem aí uma taxa de 3 a 5% de pessoas falantes, né, fluentes em inglês. Então, não necessariamente o seu cliente vai saber mexer no Zoom. Então, escritórios fizeram tutoriais, softwares jurídicos, né, dentro aí dos escritórios digitais é fundamental, e não só nos escritórios digitais, né, utilizar softwares jurídicos para organizar a rotina do seu escritório. Dentro do software jurídico há módulos de gestão, há módulos de financeiro, né, acompanhamento processual, agenda, tem muitas funcionalidades dentro desses softwares. É claro que se você é um advogado autônomo, não há necessidade, né? Se você tem poucos clientes, poucos processos, você ainda pode utilizar metodologias mais antigas, como uma planilha do Excel. Mas agora, se você tem um escritório maior, é importante que você invista aí num software jurídico, né? Justamente para melhorar a rotina do escritório. A questão da adaptabilidade, né, ao home office. Essa cultura do home office já é um pouco mais antiga na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. No Brasil, tiveram que se adaptar, né? Como eu falei anteriormente, foi um soco no estômago de muitas empresas, né, que ainda não estavam inseridas nessa metodologia do home office. Aqui na Europa, eu falo porque eu moro aqui, então é muito comum, né, já existia isso. Durante a semana, os profissionais podiam optar em trabalhar de casa, antes mesmo da pandemia, né, então a cultura do home office já era muito forte. No Brasil, infelizmente, muitas empresas não estavam adaptadas à questão do home office e não tiveram tanto sucesso. Eu tenho um cliente que é um case de sucesso na questão do home office. Eles vão fazer agora nesse formato híbrido, eles vão lançar uma nova sede no mercado, está sendo finalizado em Porto Alegre, e vai ficar aberto para os funcionários. Quem quiser ir trabalhar no escritório X dias durante a semana, vai. Quem não quiser, permanece em casa. Então, eu acho que essas possibilidades que a pandemia trouxe, né, a tendência do home office, ela vai seguir. Eu gostaria muito, né, e torço muito para que no Brasil as empresas tenham consciência quanto a isso, né? Existem pesquisas, inclusive o LinkedIn fez uma pesquisa relacionada ao home office. Muitas pessoas estão estressadas, né? Muitas pessoas não se adaptaram a isso. Então, é um trabalho que vai ter que ser feito pelas empresas, pelos escritórios jurídicos, de gestão organizacional mesmo, né? Identificar pontos de melhorias nesses problemas gerados também pelo home office. Muitas pessoas, principalmente no Brasil, que a cultura é mais calorosa, as pessoas gostam muito do convívio social, né? Aqui na Europa já não tem esse perfil, né? Então, diferentemente do Brasil, é claro que na Europa a gente tem países mais calorosos como Portugal e Espanha, mas, por exemplo, a Polônia não é um país tão caloroso, então o home office aqui é tranquilo, né? Então, eu acho que essa questão da adaptabilidade por parte dos escritórios também, né? Pensar no outro, pensar na função do home office, se vai seguir ou não, é uma das tendências e é algo que vocês precisam estar atentos, né? E melhorar isso a cada dia. A liderança colaborativa é outro ponto importantíssimo agora, pós-pandemia também. Já devia ser estudada anteriormente, mas muitas empresas, muitos escritórios não estudam. Eu trabalhei em escritório jurídico, eu sei como é que funciona o dia a dia de um escritório jurídico, né? Muitos com sangue no olho, muitos líderes que não dão autonomia aos liderados, né? Então, é muito triste ver que muitas pessoas adoecem porque elas não têm autonomia, porque elas não se sentem confortáveis dentro do escritório jurídico, dentro da empresa, né? E o líder, ele não é colaborativo. Então, essa é uma tendência, já era tendência antes da pandemia e agora tende a aumentar a questão do pensamento do líder, né? A empatia do líder quanto ao liderado. Então, é importante trabalhar o olhar para o liderado, né? O olhar empático para o liderado. Então, pensando aí que a gente já tem novos modelos de negócios, né? Trabalhar a cultura digital dentro do escritório jurídico, que entra
o escritório digital, né, pensar nessas possibilidades da advocacia digital com softwares jurídicos, né, com atendimento remoto de qualquer lugar do mundo, parceiros estratégicos também, né, em outros países ou outras cidades também interessante, adaptabilidade ao home office, né, ao que vem acontecendo no mercado, a liderança colaborativa, que é um ponto importantíssimo para quem tem departamento de RH dentro do escritório jurídico, né, líderes mais empáticos, líderes colaborativos, e dentro da metodologia ágil, que eu falei lá no início, também pode ser trabalhado a liderança colaborativa, né, porque a metodologia ágil são processos onde o líder destaca ali algumas demandas para o liderado, e ele vai acompanhando, o liderado vai passando o report, e acaba dando mais autonomia para o profissional. Então, enxergar esses pontos aí que são bem interessantes. Aí, quando a gente fala também de tendências, não dá para falar, não dá para não falar sobre a experiência do cliente, né? Hoje muito falada, no âmbito geral de todos os setores, e o que vem aparecendo muito agora, que já existia também, é o UX Designer, né, que é uma abreviação para User Experience. Então, na advocacia também é possível. Por quê? Porque o UX Design é o design da experiência do cliente, que entra dentro do Customer Experience, né, da experiência do cliente em geral. Então, quando a gente fala de UX Designer, o objetivo é garantir que o usuário tenha a melhor experiência de uso com relação a algum produto ou serviço. Então, se o escritório jurídico, né, quiser enxergar novas possibilidades através do UX Design, ele pode entender novos processos através da criatividade, através do design, né, um dos pontos aí fundamentais também dentro do UX Design é a fidelidade do usuário. Por quê? Porque quando a gente trabalha com projetos, a gente tem que analisar vários pontos, né? Quem são as pessoas, qual o perfil do consumidor, qual o perfil da persona, quais as estratégias de marketing, né? Qual o preço, enfim, tem um conjunto de estratégias por trás de um projeto, né? E dentro do UX Design, a fidelização do usuário é muito importante também. Aí depois a gente tem desenvolvimento da imagem da marca e da empresa, que é um ponto que ajuda também na experiência do cliente, o aperfeiçoamento dos processos de desenvolvimento do produto, né? Tudo dentro do UX Design. A competitividade, isso também é visto, também é estudado. O aumento da receita e diminuição de custos. Então, assim, é um conceito que engloba muitas questões que também são parecidas com design thinking, né? E aí, falando em design thinking, a gente também não pode deixar de olhar para o legal design, que é uma tendência já existente nos Estados Unidos e está chegando no Brasil, chegou no Brasil uns 3, 4 anos atrás, mas em 2020, início de 2020, que começou a proliferar, né, no Brasil, com cursos, tem algumas empresas ministrando cursos sobre legal design, sobre visual law, e o legal design também está relacionado ao UX designer, junto com design thinking. Então, a gente junta ali essas três opções, né? Experiência do cliente, UX designer e design thinking, e aí surge o legal design. Então, o quão importante é estar aberto a visualizar essas novas tendências, né? Por quê? Porque o legal design, ele transforma algo engessado em algo mais leve e mais visual. E o UX design também, né? Então, algumas pessoas têm em mente que o UX Design é só olhar o site, né? O mapa do site, a estrutura do site. Mas não, é aplicabilidade em produtos e serviços. Você vai identificar melhorias em produtos e serviços, mas você vai utilizar elementos do design, você vai entender a experiência do cliente, até mesmo o próprio site do escritório, né? Quando você manda fazer um site do escritório, eu quero um site do escritório com uma foto, com uma chamada, as áreas de atuação e um espaço para artigos. Tá, mas isso é suficiente? Né? Então, o UX Design trata também disso, né? Da experiência do usuário quando ele vai visitar o seu site. A experiência do usuário... Pode falar, Daniela. É só fazer uma colocação, até ressaltar isso. Eu tenho participado de alguns fóruns e uma das coisas que a gente coloca em frente é enfrentamento de desafio em função da pandemia.
Uhum. E muito do que você falou, a questão toda veja bem, as pessoas ainda estão distantes, mesmo que os escritórios, uma parte tenha voltado, muita gente ainda está trabalhando no regime home office. Então, existe rotatividade de pessoal. Alguns estão em home office, alguns estão voltando para o escritório em dias alternados, e desafios se apresentam. Primeiro, a questão da cultura, de se manter uma cultura organizacional se trabalhando em home office. E muitos profissionais de marketing, viu, Mayara, que tem a ver, inclusive, com a nossa atuação, mas tem a ver também, principalmente, com o advogado. A gente tem falado bastante sobre o UX design aplicado, inclusive, dentro dos comunicados internos do escritório. Porque a gente não pode exagerar na quantidade de comunicação e não pode exagerar digamos assim, na quantidade de informação que a gente passa para o colaborador que está em casa, até porque a gente não tem garantia de que ele vai ler. Então, literalmente, os e-mails e os manuais, eles são desenhados, do tipo, desenhado mesmo, pensado, digamos assim, como ele vai consumir aquela informação da forma mais rápida possível, dentro de uma forma que ele aprenda e já aconteça. Outra coisa, tem clientes também, não jurídico, mas do judiciário, e já me refiro a juízes e procuradores, que já estão tratando do UX design, do legal design, dentro dos processos do judiciário. Então, assim, advogados, assim, notificação, abracem, porque o risco do mercado atuar e você ficar de fora já está acontecendo. E isso é tão fundamental que você vai desenhar suas peças, destacando o que você quer chamar a atenção daquele juiz. Até porque a gente sabe que o juiz não lê a peça inteira, né, Mayara? A gente vê que ele não lê, ele só vê os pontos principais. Exatamente, né? Porque no legal design, as petições de 100 páginas, elas podem ser transformadas em 20 páginas, né? Elementos visuais são inseridos, como QR Code, como ícones, né? Infográficos, links. O processo de gamificação também está começando a ficar muito forte, né? Por exemplo, aquela rede social Linkley, que é uma rede social jurídica, eles têm a questão da gamificação lá dentro da plataforma. Então, toda vez que o profissional publica um artigo, ele ganha pontos, né? Então, a gamificação também envolve isso. Então, o quão importante é analisar a questão da experiência do cliente, né? E essas novas possibilidades que surgem ao longo do tempo. É claro que o UX design, para quem é da tecnologia, já era uma área bem mais conhecida, mas agora estão falando um pouco mais. O legal design já era utilizado nos Estados Unidos, agora está chegando no Brasil com um pouco mais de força. Então, assim, tudo isso entra dentro da experiência do cliente. Dentro da experiência do cliente, é bom lembrar que estamos ainda numa pandemia, né? O que você fez para melhorar o seu atendimento junto ao cliente? Né? Você contatou, você perguntou se ele estava precisando de algo, você melhorou processos de comunicação, né? Como está sendo a comunicação junto ao cliente? Você informou os horários que você está disponível, né? Você fez um tutorial para ensinar como mexer no Zoom. Enfim, são várias coisas que podem ser feitas dentro da experiência do cliente que vão melhorando o atendimento e vai fazendo com que o seu cliente se torne seu cliente fiel, seu admirador, né? Eu gosto sempre de ressaltar a palavra transforme clientes em admiradores, porque hoje, com o mundo das redes sociais, as pessoas estão focadas nos seguidores, né? É preciso ter 1.000 seguidores, 2.000, 10.000, 20.000 seguidores no Instagram. Só que, assim, às vezes você tem 20.000 seguidores no Instagram e você não converte nenhum cliente, né? Nenhum seguidor se torna cliente. Então, o quão importante é você fidelizar os clientes que você já tem, fazendo com que eles admirem o seu trabalho, porque a admiração, ela gera novos frutos, porque o cliente acaba indicando, né? Então, ele vai, consequentemente, falar sobre você, ele fala sobre você, inclusive nas próprias redes sociais, né? Ele coloca lá um comentário, enfim. É claro que na advocacia você não pode expor o cliente, mas o cliente gosta tanto do seu trabalho que ele não vai deixar de comentar um post que você publicou na sua rede social, por exemplo.
né? Então, assim, importante estabelecer na sua advocacia essa questão do estudo relacionado à experiência do cliente, tá? Então, já deixa anotado aí, dê uma pesquisada sobre o UX design, dê uma pesquisada sobre o legal design, veja como você pode melhorar seus contratos, suas petições, utilizando elementos visuais. Você pode utilizar a plataforma canva.com, que é uma plataforma que tem versão gratuita e versão premium, né, versão paga. É uma plataforma maravilhosa que ajuda muitos empreendedores, ajuda advogados, né? Porque você pode criar seus materiais institucionais, você pode criar essas petições através do Canva, você pode criar cartões de visita, enfim. Hoje em dia não há limites, né, para você melhorar seu atendimento e a sua advocacia. Outra tendência aí dentro do setor da advocacia e também dentro de outros setores são os assistentes virtuais, né? Os assistentes virtuais, a tendência é que o uso aumente bem mais, né? Claro que é um aparelhinho caro, né? O assistente virtual é a Alexa, né? É o Google Assistente. Você pode também utilizar no próprio celular, né? Quem tem iPhone tem Alexa no celular, ou senão, né, vai comprar lá o aparelhinho da Amazon. Enfim, os assistentes virtuais, eles têm a crescer. Por quê? Porque hoje, por exemplo, a Alexa, ela tem 30 mil habilidades. Então, você imagina, eu quero conversar com a Alexa, né? Alexa, faz tal coisa para mim, né? Isso não me ativa. Então, ela vai responder, né? Ressaltando que no iPhone é a Siri, né? A Alexa é da Amazon, não posso confundir. Então, é importante que você fique atento a isso. O Google Assistente tem 2.000 ações, né? Agora, talvez até já tenha aumentado. Só que o consumo de áudio está crescendo muito, e isso também está relacionado aos assistentes virtuais. Por quê? Porque no assistente virtual você vai poder escutar um podcast, né? E o Google está investindo cada vez mais nas pesquisas por voz. Então, já aqui no Brasil já são mais de 50% das pesquisas já estão acontecendo por voz. Por voz? Então, imagina, o profissional que ainda não conseguiu estabelecer uma estratégia de utilização, por exemplo, de conteúdos em áudio, já está atrasado, né? Porque vídeo e áudio vão seguir sendo a tendência. Infelizmente, as pessoas não querem mais ler tanto, né? O consumo da leitura, ele diminuiu muito. Então, o áudio e o vídeo, ele acaba sendo uma alternativa, e também para a vida corriqueira, né? A pessoa está fazendo alguma atividade física, está escutando um podcast. E assim, dentro dessas possibilidades dos assistentes virtuais, dos áudios, tem a questão do cross-mídia, tá? Porque o que é o cross-mídia? O cross-mídia é a distribuição de conteúdos em diferentes mídias. Então, por exemplo, você vai criar um artigo, esse artigo ele pode ser transformado num podcast também, ele pode ser transformado num vídeo, você pode publicar no seu blog, no site do seu escritório, esse artigo com o podcast mais o vídeo, né? Então, você distribui o mesmo conteúdo em diferentes mídias. E esse reaproveitamento de conteúdo, ele é muito inteligente e estratégico também, porque hoje em dia a gente não tem mais tempo para produzir conteúdo adoidadamente o tempo todo, né? Então, e o mercado está exigindo muito. Se você abre o Instagram, você vê que é uma avalanche de conteúdo, e as pessoas estão te dizendo que você tem que postar todo dia, mas não. Dentro da questão do postar todo dia entra o slow content, que é outra tendência de mercado, né? Que é o conteúdo lento, conteúdo que foca na qualidade e não na quantidade. E as marcas, as grandes marcas, elas estão prezando por isso. Então, você advogado que escutou aí de algum profissional que você tem que produzir conteúdo todos os dias para você conquistar cliente, às vezes essa lógica ela não é tão inteligente. Por quê? Porque você vai produzir conteúdos rasos. E quando você produz conteúdo raso, você se iguala ao coleguinha do lado, né? Mas se você produz um conteúdo de qualidade que vai gerar uma certa empatia, uma humanização, que a pessoa vai se conectar, ela vai entender que você é um profissional capacitado, você é um expert naquela área. Então, dentro dessa tendência aí que a gente tá tudo interligado, cross-mídia, slow content, o importante é que você produza aí conteúdos realmente que tenham qualidade. E aí,
nessa loucura aí toda, né, que a gente fala de assistentes virtuais, cross-media, slow content, a questão das pesquisas por voz e alto-falantes, como a Daniela falou, né, é algo que vem crescendo muito. Então, os usuários, eles podem utilizar os próprios assistentes virtuais, né, como Alexa, como o Google Assistente, enfim. É importante que você fique atento aí a esse crescimento, tá, do podcast, porque as pessoas estão consumindo áudio. Eu, inclusive, eu tenho um canal no Spotify e eu tinha parado de colocar conteúdo lá, porque eu tenho um pouquinho de preguiça, vou ser bem sincera, que eu tenho um pouquinho de preguiça de produzir áudios, vídeos, textos, né, tanta coisa. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô extraindo o áudio do meu canal do YouTube, dos meus vídeos, e tô colocando lá no meu canal do Spotify. Né? Então, essa também é uma possibilidade. Agora, você advogado que pesquisou sua persona, identificou que ela escuta muito áudio, né? Que ela é um potencial cliente através dos podcasts, invista em podcasts, grave vídeo. Você não precisa estar em todas as redes sociais e produzir todos os tipos de conteúdo. Você precisa produzir conteúdos focais, né? Estratégicos para aquele grupo de personas. Então, aí a gente tem essas tendências que eu trouxe para vocês: a pesquisa por voz e alto-falantes inteligentes, o cross-media, o slow content, né? Os assistentes virtuais que estão em amplo crescimento aí. Aqui na Europa é muito comum a questão dos assistentes virtuais e também a questão da inteligência artificial, né? A gente tem muita coisa que... Aí no Brasil também, a gente vê muita coisa que tem inteligência artificial por trás e a gente não se dá conta. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem aquelas máquinas... Aí no Brasil vocês têm aquelas máquinas de refrigerante, aqui também tem. Mas aqui a gente tem máquinas de livros também. Então, ela é bem parecida com aquelas de refrigerante, só que aí você tem os livros lá dentro. Né? Então, assim, tem tanta coisa. Aqui a gente tem, por exemplo, na Polônia, um banco no Centro Antigo. São bancos musicais. Por quê? Porque o Chopin, né, um dos maiores pianistas do mundo, ele nasceu na Polônia. Então, os bancos têm uns botõezinhos. Aí você aperta no banco e aí você senta no banco e começa a tocar a música do Chopin. Então, assim, tudo isso está relacionado também à inteligência artificial. Né? Então, o quão importante é a gente ficar atento a essas mudanças, né? E estar aberto à tecnologia, a entender coisas novas. Né? Tem tanto aplicativo, reconhecimento facial, né? Outra questão aí voltada à inteligência artificial também, né? Então, cada dia que passa, surgem novas possibilidades, e na advocacia você também pode ir utilizando aos poucos. E lembrando que a inteligência artificial na advocacia, né, há aquele discurso muito forte que a inteligência artificial vai tirar o trabalho do advogado. Não vai tirar o trabalho do advogado, né? Por quê? Porque a inteligência do cérebro ela é necessária, e o advogado, a inteligência artificial, ela vai ajudar com as questões de otimização de tempo, né? E é esse discurso que você tem que ter para você se tornar um advogado mais estratégico e menos operacional, que vai ficar ali, tem advogado que fica o dia inteiro em cima de um processo, né? Passa a demanda para o seu liderado, vai pensar no mercado, nas possibilidades estratégicas que você pode implementar no seu escritório, conhecer novas pessoas, mesmo que online, né, Daniela? Vem acontecendo aí cafés online, é possível fazer networking online, pelo LinkedIn, eu conheço várias pessoas pelo LinkedIn, sabe? Então, não há mais o porquê fugir da tecnologia, né? E a pandemia trouxe essa questão aí para a gente. Então, aí várias questões, pensar na experiência do cliente, né? Ver aí novos modelos de negócios, a questão do escritório digital, adaptabilidade ao home office, liderança colaborativa, são pontos bem importantes para você ficar atento aí no seu escritório jurídico. Perfeito! E assim, Mayara, o que é que você traz? Não só de tendência, né? A gente está acompanhando, digamos assim, uma atualização, vamos dizer assim, do novo provimento da advocacia, que passa a ser um provimento de marketing jurídico e não só de publicidade. A gente sabe o que a gente reconhece o que isso traz, né, de novidade para o mercado, mas o que você vislumbra?
com digamos assim, você falou de inteligência artificial, a gente sabe que está prestes a ser liberado o Ads, que são mecanismos de anúncios com base na experiência do usuário, porque tanto as redes sociais, Facebook, Instagram, qualquer rede social e o Google utilizam por trás das suas ferramentas os algoritmos, que são robôs que aprendem com a experiência, com a navegabilidade daquele usuário. O que é que você vê de novidade em função dessas novas atualizações para a advocacia? Bom, Daniela, eu vejo como positiva essa nova minuta, espero que ela seja aprovada, porque os advogados, eles realmente precisam ampliar as possibilidades de publicidade na advocacia, né, de marketing jurídico. A gente sabe que os anúncios, eles são muito importantes, eles ajudam a alcançar um grupo maior de pessoas. Eu lembro que em 2018 eu escrevi um anúncio, eu lembro que em 2018 eu escrevi um artigo relacionado a posts patrocinados, porque eu lembro que uma OAB, não lembro o estado agora, estava proibindo o uso dos anúncios. Enfim, na época eu escrevi um artigo me colocando, né, expondo a minha opinião sobre a questão, e eu lembro que eu coloquei um exemplo, né, que com R$20 eu alcancei 23 mil pessoas. E por quê? Porque uma das questões levantadas é que os posts patrocinados, eles seriam vantajosos para grandes escritórios e não para escritórios menores. Mas isso não é verdade, porque a gente sabe que hoje em dia, com R$20, R$30, você consegue alcançar um número bom de pessoas, né? E você consegue sim estabelecer estratégias positivas. Eu sempre fui a favor de patrocinar posts na advocacia, patrocinar realmente conteúdo, né? Conteúdo informativo, um artigo, um vídeo que está levando a informação para o público. Por quê? Porque é sabido que no Brasil grande parte da população se informa através do feed do Facebook, né? Então, as pessoas, elas não abrem o site do X para ler notícias, elas leem através do feed. Curiosamente, só para me ajudar um pouco nesse sentido, a gente tem aquela, digamos assim, o próprio Google aprendeu com isso e lançou os snippets. E hoje, com essa ferramenta, a gente nem precisa entrar no site, porque as principais perguntas já são respondidas no próprio campo de busca. Exato, né? Então e aí quando a gente fala de anúncios, né, a questão dos snippets do Google, quando você pesquisa, vai aparecer ali as sugestões, e eles vêm investindo cada vez mais em diferentes formatos de entrega, né? Eles entregam em formato de vídeo, eles entregam em formato de texto, eles entregam em formato de imagem, então há vários formatos de pesquisa no Google. E a questão dos anúncios, ela vem para ajudar também, né, o profissional da advocacia a alcançar um número maior de pessoas, já que nas redes sociais o algoritmo ele não entrega para uma boa parte dos seguidores o seu conteúdo. E quando você patrocina um conteúdo específico que está sanando a dor da sua persona, ela vai ter a possibilidade de ver aquele conteúdo, né? Dentro disso, a gente tem aí a questão do inbound marketing, né? Que o inbound é o lead que vai até você, né? Lead é um potencial cliente, ele ainda não é o cliente. Então, é a pessoa que está pesquisando lá no Google e encontra o seu e-book, encontra o seu informativo, o seu artigo, né? E chega até o seu site. Então, assim, na minha visão, a questão da nova minuta, eu acho que vai ser válida, sim, né? Há alguns pontos que poderiam ser melhorados. Eu acho que um estudo aprofundado em relação às questões de marketing, né? Talvez eu não sei como foi elaborada a minuta, se buscaram profissionais específicos de marketing no mercado, se pegaram opinião. No segundo momento, quase no fechado no fim dos jogos. Pois é, então, assim, eu acho que seria importante, né, ter tido ali conversas com profissionais de marketing para melhorar a nomenclatura das questões publicadas na minuta, para ter um entendimento melhor de como que funciona, né, essas ferramentas,
ferramentas, porque nem sempre o advogado sabe, né, o que está por trás do Facebook Business, né, do gerenciador de anúncios do Facebook, do Google AdWords, né? Até no Pinterest Ads, porque assim... Exato. Né? Então, são muitas as possibilidades, né? TikTok também tem anúncios, por exemplo. Então, seria bem importante, assim, um estudo mais aprofundado. Mas, enfim, se for aprovada, eu acho que vai ser muito válido, né? Vai ser válida, assim, para advogados aí iniciantes, para advogados que precisam se posicionar no mercado, porque a gente sabe que grandes escritórios já estão posicionados no mercado, eles já têm seus grandes contratos. Mas o advogado iniciante está começando, ele precisa se posicionar, e a gente sabe que não é da noite para o dia que se torna referência no mercado. E um alcance maior através de anúncios, né, alcançar um número mais elevado de pessoas, vai ajudar a conquistar essa autoridade, a conquistar novos clientes, né, e automaticamente construir aí uma reputação no mercado. Eu vejo como um ponto positivo, eu acho que pode ser interessante aí para ajudar esses advogados. Perfeito. Vou só colocar 2 pontos no que você falou, que é relevante. Eu acho que esse provimento também aumenta a responsabilidade do advogado no sentido de entender quem é o usuário do serviço dele para produzir conteúdo para o usuário e não para a comunidade jurídica. Porque a zona de conforto do advogado é produzir conteúdo para os colegas. Exato. E o desafio aqui é estar exatamente em sair da bolha, daquela bolha que ele viveu desde a faculdade, para pensar de fato no usuário do serviço e projetar a advocacia para impactar essas pessoas. É o que a gente chama de fazer aquela advocacia mais voltada para a sociedade, que em algum momento isso se perdeu. Isso aqui é fundamental, está dentro da fala que você falou, e a gente não pode esquecer que a gente está falando de inovação e tecnologia, de inovação mesmo dentro ainda de um mercado que é extremamente conservador. Sim. Tem grandes resistências em romper algumas barreiras, muito, principalmente quando a gente fala de proposição. É bom a gente falar nisso, porque é o seguinte, hoje a gente está sobre a nuvem do Provimento 94/2000, e lá, essa publicidade informativa, ela é tratada como, assim como em Portugal, tá? Porque eu já dei mentoria lá em Portugal, e assim, a publicidade informativa não é o compartilhamento de informação para a sociedade, mas é a comunicação de o seu endereço, a logo do escritório, seus dados de contato e pronto, no máximo suas especializações, dentro do universo reconhecidamente acadêmico. Fora isso, não. E os advogados têm muito receio em produzir conteúdo para o usuário, receio, e realmente não conhecem, não sabem, tipo assim, ficam presos à letra da lei, e a gente sabe que não é produção de conteúdo para o usuário, não adianta você tentar ensinar o direito, senão o pessoal acaba fazendo faculdade, não é isso que eles querem ouvir, né? Eles querem outro tipo de informação. Então, essa sensibilidade, esse feeling, eu acho que esse músculo de aprendizado, a gente vai precisar disseminar informação no sentido de orientar esse advogado a colocar essas questões. E eu também queria, você falou muito de gamificação, eu queria pontuar uma coisa que, infelizmente, é uma iniciativa, por enquanto é uma iniciativa, mas eu já estou vendo escritórios utilizar a gamificação como estratégia de, você vai dar risada, não é de valorização, mas de fato uma estratégia de pagamento mesmo, com relação de folha de pagamento para o colaborador. Ah, meu Deus. Como assim? Pagando por a questão toda da produtividade. Por como o trabalho está remoto e você tem o mínimo de produção, você tem condição de oscilar, aumentar o salário do colaborador, à medida que também ele vai vencendo alguns pontos, na medida que ele vai conseguindo realizar as tarefas. Mas isso é muito perigoso, né, Daniela? Pode frustrar alguns, né, e deixar outros bem transtornados, né? A questão emocional, ela pesa, ainda mais nesse momento da pandemia.
A grande questão aqui, o desafio é tentar encontrar esse equilíbrio fundamental e, na verdade, capacitar bastante a outra pessoa que está do outro lado para que isso também aconteça com alguma segurança. Né? As pessoas precisam estar preparadas para isso. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente esquece, ou, vamos dizer assim, os executivos, ou até mesmo os gestores dos escritórios esquecem de treinar suas equipes. Então, nunca foi tão fundamental você treinar as equipes. Exatamente. Agora sim, né? A gente vai falar de ferramenta, tá? Importantíssimo. Que tipo de ferramenta, que ferramenta advogado pode contar para iniciar esse processo de inovação? Bom, Daniela, é importante, antes de começarmos a falar especificamente sobre ferramentas, é ressaltar que o advogado precisa estar apto, né, a aceitar isso, é aquela mudança de mindset, né? Então, aquele mindset fixo, que já acha que está tudo certo, tudo bom, precisa ficar para o passado. Né, ficar lá no passado. Então, essa questão do mindset de crescimento, onde você precisa aí desenvolver novas habilidades, soft skills, ele precisa ser desenvolvido. E hoje em dia, na advocacia, ainda existem muitos profissionais resistentes. Né? Claro que a pandemia ajudou, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de atender um escritório do Nordeste, um escritório bem evoluído, mas familiar, né? Que ainda existem algumas diferenças, porque é escritório familiar, é pai e filhos, né? Então, assim, hoje em dia é muito importante que o advogado, né, esteja disposto a desenvolver novas soft skills, novas habilidades, né, comportamentais, interpessoais. E aí, dentro aí das ferramentas que a gente pode citar, como eu já falei anteriormente, tem o software jurídico, né, que seria aí uma boa ferramenta para você que tem um escritório um pouco maior, né? Se você é um escritório autônomo, talvez não haja necessidade, um advogado autônomo, talvez não haja necessidade, mas o software jurídico, ele traz aí também inteligência artificial, ele traz processos organizacionais para você alavancar também, né, a gestão do seu escritório, não deixar algo um pouco mais atrasado, né, um retrocesso. Então, o software jurídico, ele ajuda nesses processos, assim, ele facilita a gestão financeira, até mesmo o contato com outros profissionais do escritório através do próprio software. Tem serviços do Google, né, que são aí gratuitos, como o Google Drive, para você utilizar no armazenamento na nuvem, né, quando você tem que armazenar documentos, ou você pode criar documentos também através do Google Drive e compartilhar com profissionais do seu escritório, para que eles possam também participar ali, né, digitar e fazer modificações no documento. Tem o Google Forms, que é uma plataforma do Google para você utilizar para fazer pesquisas de satisfação, lembrando que é muito importante que você faça pesquisas de satisfação do seu cliente. É claro que você pode até fazer pesquisa de satisfação em formato de cafezinho virtual, né? Você marca um cafezinho virtual com o seu cliente para tirar ali, para conversar, para tirar alguns pontos positivos e negativos do seu atendimento, para ver como é que está a questão do seu atendimento. Eu, particularmente, estou sendo atendida por um advogado do interior, né? Entrei com um processo em função da minha cidadania italiana. E, nossa, o atendimento maravilhoso, ele me atualiza, né? Inclusive, ele já ganhou a causa, agora a gente está só esperando que seja enviado ao cartório a solicitação, né? Porque falta só um documento para minha cidadania. Então, o atendimento perfeito e é um advogado interiorano, né? Então, o quão importante é utilizar aí essas ferramentas, né? Ele me atende pelo WhatsApp, eu aqui na Polônia, ele lá no Brasil, no interior do Rio Grande do Sul, e me atende pelo WhatsApp. Então, assim, a pesquisa de satisfação é muito importante, tá? Porque você vai conseguir identificar aí, né, gaps, problemas relacionados ao seu atendimento e vai conseguir buscar novas soluções, trabalhar novas soluções para os seus clientes. O Google Keyword Planner
é uma outra funcionalidade do Google que você pode utilizar para pesquisar palavras-chave, né? Então, você vai escrever aí artigos para se posicionar no mercado. Essa plataforma Google Keyword Planner, ela vai te ajudar a pesquisar essas palavras estratégicas, tá? E é uma ferramenta gratuita do Google que está vinculada ao Google Ads, que é onde a gente cria os anúncios, né? Google Trends é uma outra plataforma também interessante que ele destaca tendências. Então, é uma plataforma para você ficar atento ao que as pessoas também estão buscando no Google. Depois a gente tem o Google Tasks, que é uma plataforma para gerenciar tarefas, né? Então, você pode utilizar aí para capturar e editar suas tarefas de qualquer lugar, a qualquer hora, tarefas que sincronizam em todos os seus dispositivos, né? Então, você está utilizando ali no celular, ele vai sincronizar com o seu computador. Então, assim, tem várias ferramentas, né? O Zoom para reuniões, se você não utiliza, tem o Skype, tem o Google Meet também para reuniões, né? Para conversar com seus clientes. Se você é um advogado que trabalha com mentoria, com consultoria, né, utilizar essas ferramentas também. Para gerenciamento de equipe, tem a Neotriad, tem o Microsoft Teams, que é um dos mais populares, né? Tem o Trello, que daí você pode utilizar, no caso de metodologias ágeis, como eu falei lá no início, se você aplica Kanban, por exemplo, você pode utilizar o Trello, né? Então, para conversar ali, colocar as tarefas e compartilhar com a sua equipe. Para materiais institucionais, redes sociais, para essa criação desses materiais, você pode utilizar o Canva, que para mim hoje é o melhor do mercado. Eu já testei outros, na minha opinião, é o melhor, eu acho que ele é o mais completo. Eu tenho a conta premium do Canva, então ele me possibilita lá outras funcionalidades também. Aí, gerenciamento de redes sociais, né? Mais uma ferramenta aí para você utilizar. O Facebook Creator Studio, que é do próprio Facebook. Você consegue gerenciar o Facebook e o próprio Instagram, né? Tem agora o calendário dentro do Facebook Creator. Fica lá todas as suas publicações. Você consegue visualizar métricas dentro dessa ferramenta. Você consegue agendar os posts para publicar em outros momentos. Para comunicação com o cliente, né? O WhatsApp Business, bem importante, né, Daniela, que o advogado coloque lá o horário de atendimento, uma mensagem, para que a pessoa não fique perdida e fique esperando, né? Porque hoje em dia, com essa questão do WhatsApp, as pessoas elas querem a resposta no imediatismo, né? Para ontem. Automaticamente. Automático. Exatamente. Então, assim, infelizmente o WhatsApp e as redes sociais, elas vêm gerando uma ansiedade muito grande nas pessoas, né? Porque as pessoas ficam ali esperando, a pessoa não me respondeu, o que houve, né? Então, é importante que você coloque seu horário de atendimento, uma mensagem automática, que você coloque seu site lá no WhatsApp Business, suas áreas de atuação, no catálogo do WhatsApp, você pode cadastrar lá suas informações, né? Mais um campo informativo relacionado aos dados do seu escritório. Tem o Telegram, chatbot no site, né? Chatbot no site do escritório. Eu sou uma pessoa que não sou muito a favor da robotização no atendimento, tá? Mas para iniciar uma conversa, se o seu escritório é um escritório grande ou de médio porte, o chatbot é muito útil, ou até mesmo o plugin do próprio WhatsApp no site do escritório, né? Porque aí a pessoa já deixa a mensagem ali, mas depois tem que vir um humano para conversar, né? Tem uma coisa que eu detesto, é quando eu mando uma mensagem para algum lugar e é só robô. Só robô, não aparece nunca uma pessoa para conversar comigo. Isso é muito cansativo, né? Então. Eu acho que como vantagem, o advogado poderia, se for usar o robô, ele pode para segmentar a conversa. Ele pode colocar os espaços sobre o que a pessoa quer tratar. Enfim. E aí fica mais fácil, inclusive, de iniciar a conversa com um humano. Mas esse processo, eu não acredito em automação pura. Tem que ter um processo humano aí para advocacia. Tem que ter. A gente sabe que tem várias plataformas omnichannel, né, para integrar os canais. Então, dentro dessas plataformas, como a Daniela falou, você pode utilizar essa integração dos canais de comunicação e fica lá segmentado dentro da plataforma omnichannel. Né? E para isso é interessante, mas a humanização cada vez mais ela vem se fortalecendo no mercado. Trouxe alguns pontos para a gente conversar sobre isso também. Outro ponto, tá? Aprender sobre SEO, né? Você precisa aprender técnicas de SEO.
tá? Copywriting, né? Por quê? Porque cada vez mais o Google, ele tá exigente nos artigos, né? No conteúdo que é publicado nas plataformas, nos sites e que são buscados no Google. E se você não coloca técnicas de SEO nesse conteúdo, se você não otimiza o seu conteúdo para o Google, dificilmente o seu conteúdo vai aparecer lá como destaque. Tá? Então, você tem que aprender sobre palavras-chave no seu artigo, sobre técnicas de escaneabilidade, sobre backlinks. Você tem que entender esse universo aí da escrita criativa, das técnicas de SEO, do copywriting, para produzir conteúdos melhores, tá? Por exemplo, o meu site ele é bem posicionado no Google. Por quê? Porque eu escrevo muito artigo, eu coloco lá muito artigo, já faz tempo que eu publico artigo. Se eu não publicasse artigo, eu não seria bem posicionada no Google. Então, existe todo um trabalho por trás. E isso economiza dinheiro, porque a partir do momento que meu site está bem posicionado no Google, que eu estou publicando artigos lá no site, eu não preciso investir tanto dinheiro em anúncios. Né? Então, tá tudo relacionado, você tem que entender a estratégia de cada coisa, por isso que é importante aprender sobre SEO, tá? Search Engine Optimization, que é para otimizar o conteúdo do seu site, seus artigos. Aí, por fim, nesse tópico aqui, dessa pergunta, Daniela, eu coloquei a questão da utilização das redes sociais jurídicas também. Não só as redes sociais que a gente tem aí no mercado, que não nos pertencem, as redes sociais não são nossas, né? A gente utiliza aquele espaço lá, ele é emprestado para a gente. É por isso que é importante que você tenha site no seu escritório. O site, sim, vai ser seu. Agora, o Instagram, seu perfil no Instagram não é seu. Você está ocupando um espaço lá do Mark Zuckerberg. Então, é importante que você tenha o seu site e também utilize as redes sociais jurídicas, por quê? As redes sociais jurídicas, normalmente, elas têm um alcance muito bom no Google. Por mais que tenha muitos advogados nas redes sociais jurídicas, o seu artigo ele pode ter uma relevância boa no Google através da publicação nessas redes sociais. Então, aqui vocês têm no Brasil o Linkley, que é uma rede social jurídica, tem o Jus Brasil, né, que é talvez o mais famoso. E aí, esses dois exemplos podem posicionar seu conteúdo no Google, porque eles têm um posicionamento bom lá, né? Então, pense estrategicamente. Eles têm um ranqueamento de página muito bom. Exatamente, eles têm um ranqueamento bom. Então, pense estrategicamente, por mais que seja uma rede jurídica, eles têm um posicionamento bom no Google. Então, se você colocar um artigo lá, a tendência do seu artigo ter um posicionamento bom no Google é alta. Mas, é claro que o seu artigo precisa ser bom também, né? Não adianta colocar lá 2 parágrafos, 3 parágrafos e achar que aquilo ali vai ajudar no posicionamento. Não, tem que ter técnicas de SEO, tem que ser um conteúdo que entregue o que as pessoas estão buscando. O Google, ele entrega o que as pessoas estão buscando. Então, no seu artigo, precisa estar claro a resposta para a pergunta dessa pessoa, né? As pessoas estão o tempo todo pesquisando lá no Google. A gente tem... existe a palavra-chave de cauda longa, que é quando a pessoa pesquisa algo muito específico, né? Então, por exemplo, como me separar de forma online, né? Como me separar de forma online, separação online, como fazer um contrato de namoro, né? Isso é uma pesquisa de cauda longa. Por quê? Porque exige especificidade. Então, é uma pesquisa específica. E tem aquelas pesquisas mais genéricas, né? Sapato vermelho, algo nesse estilo. Né? Algo muito abrangente que vai aparecer lá infinitas coisas. E a pesquisa de cauda longa, ela é muito importante. Quando você cria um artigo com um título específico, que é algo relacionado à sua persona, o que ela está pesquisando, a tendência de ter um bom ranqueamento é alta. É claro que esse artigo precisa ter técnicas SEO. Né? A gente tem que pensar sempre em artigos com técnicas de otimização, senão não funciona. E aí é importante que você entenda isso, tá? É super relevante aprender sobre SEO, sobre copywriting, né? Sobre as questões relacionadas aí a outras áreas, né, Daniela, como empreendedorismo, como marketing, finanças. Não adianta, profissional do futuro, né?
e o futuro é hoje, não adianta mais. Agora a gente está em pandemia, a gente não pode mais esperar, a gente tem que se movimentar realmente, porque não dá para esperar a pandemia passar, né, para começar a agir. Então, essas aí são algumas ferramentas que você pode utilizar para se destacar, né? Claro, lembrando que também existem aí as redes sociais, que a gente não vai entrar nesse assunto aí de redes sociais hoje, porque é um vídeo mais voltado... É específico também, mas assim, deixa eu colocar uma coisa que você pontuou, antes da gente encaminhar para a pergunta final, mas assim, você que está aí, ouvindo a gente, vendo a gente nesse vídeo, está nos acompanhando e está desesperado com a quantidade de coisa que você tem que aprender, deixa eu acalmar seu coração nesse sentido, porque assim, isso também frustra o profissional. Sim, sim. Do outro lado, porque são muitas coisas para fazer, muitas habilidades, isso também causa ansiedade. Profissionais de direito de uma forma muito grande. O que você tem que fazer inicialmente é eleger, digamos assim, prioridades. Exato. A gente já conversou aqui que não é possível se fazer tudo, a não ser que você tenha uma equipe, infraestrutura muito grande, muitos recursos. Então, você precisa, primeiro, entender quem você é, entender quem você quer impactar dentro das redes sociais, as estratégias certas para você descobrir e escolher seus caminhos, porque são muitas coisas mesmo. Então, se você não elege prioridades, você fica perdido nesse mar e não anda, não sai do lugar. Então, vamos acalmar seu coração, tenha calma. Aqui a gente está falando de possibilidades. Exato. São possibilidades. Quando a gente fala de projeto específico, sua atuação específica, ela é um pouco diferente, é mais pé no chão, mais específica. E aí, realmente, você escolhe os caminhos que você quer trilhar, né? Exatamente, assim, é bem importante ter foco. A Daniela está super certa aqui. Eu trouxe algumas sugestões justamente para que você fique atento aos movimentos do mercado, né? Então, ao que vem aparecendo aí no Brasil, porque é importante, porque quando você é um profissional que estuda, né? O profissional do direito estuda o tempo todo. Mas tem muitos profissionais que não estudam outras áreas, né? E hoje o mercado ele está muito exigente. Sabe, eu assisti uma aula esses dias que o professor falou que as empresas vão começar a exigir nível básico de programação das pessoas. Então, tu imagina, sabe? Até programação a pessoa vai ter que aprender a fazer. Não, já tem se falado que, por exemplo, a gente que é profissional de marketing tem que entender de LGPD, porque é um diferencial competitivo nesse novo universo. Exatamente. No caso de Maera, GDPR e LGPD. A gente também, se a gente quiser impactar advogados fora do país, tem que já inserir e entregar estratégias prontas que respeite esses horizontes. Também é um diferencial competitivo, mas assim, eu quero acalmar mesmo o coração de vocês e também explicar que hoje o que se exige do profissional de direito também é que seja aquele profissional que você seja especialista, extremamente especialista num determinado segmento, num determinado nível de conhecimento, mas que você também seja capaz de conversar, de dialogar com outros profissionais de outras áreas e de dialogar com outras pessoas de uma forma linear. Então, sim, você precisa de conhecimento genérico e precisa de conhecimento específico. Exato. É assim como a gente, né, Daniela? O tempo todo a gente está aí aprendendo sobre outras questões. Eu mesma estudo sobre investimentos, estudo sobre arquitetura, estudo sobre outras áreas que nem fazem parte do meu portfólio. Só por interesse, só porque gosta. Exatamente. Isso faz parte de quem a gente é, isso é legal. Maera, você acredita que mesmo com essa evolução tecnológica que você pontuou, sobretudo agora na pandemia, a advocacia deva ser ou deva acontecer de forma ainda mais humanizada da forma como a gente estava acostumado? Você acha que a tecnologia também vai nos ajudar a humanizar mais esse atendimento? Eu acho que
talvez a tecnologia ela não ajude a humanizar tanto, tá? Talvez ela afaste um pouco mais em função da automação, né? E muitas empresas e escritórios jurídicos também vêm utilizando o processo de automação, mas a humanização é um fator importantíssimo, e a humanização está relacionada ao propósito, né? E o propósito ele precisa estar enraizado na cultura organizacional da empresa, do escritório jurídico, né? O propósito é sobre quem você é, sobre os seus processos éticos, né? Sobre o que você quer transmitir no mercado. E a humanização, ela é muito importante porque o perfil do consumidor ele não é mais o mesmo, né? Então a gente não fica mais satisfeito com aquela propaganda, né? Compre uma geladeira por R$2.000. Não é mais isso. A gente precisa saber quais os benefícios dessa geladeira ela vai apresentar, né? Quanto tempo de duração, quantos litros de alimentos cabem na tal da geladeira, enfim, é a mesma coisa na área da advocacia, né? As pessoas precisam saber a sua história, de onde você vem, qual é o seu propósito, o porquê você escolheu essa área, né? Não dá mais apenas para ser um advogado atende o cliente, finaliza a demanda, deu. Não existe mais isso, né? Você precisa ter um lado humano, você precisa saber se o cliente ele ficou satisfeito, aí vem a questão da pesquisa de satisfação, né? Trabalhar o propósito na sua marca, por isso que é tão importante que as marcas trabalhem o branding, né? Que o branding é o sentimento que a marca gera na pessoa, né? O marketing divulga e o branding é o sentimento. Então, quando a gente fala em humanização, a gente não fala sobre aquela questão, eu vou postar a foto lá no barco, na praia de Búzios, que eu fui no final de semana com a minha família. Não é isso. A humanização é o lado da questão empática junto ao atendimento do seu cliente, né? É se colocar à disposição, é ter uma linguagem mais afetiva e de acordo com o que o seu cliente está buscando, né? É tocar lá no coração, né? Fazer com que o seu cliente realmente admire a sua marca. Humanização entra dentro desse processo. E dentro dessa questão das marcas humanizadas, é muito importante analisar cases, né, do mercado, assim, eu estou sempre olhando, o Nubank é uma marca humanizada, o Nubank, quando a gente olha as redes sociais deles, ali o Instagram, por exemplo, eles ficam o tempo todo comentando, interagindo com as pessoas, e é uma comunicação leve. É claro que a linguagem, né, na advocacia, ela precisa ser estabelecida com o seu formato, né, e com a sua área de atuação. Por exemplo, uma advogada que atende mulheres que são agredidas fisicamente, a comunicação é totalmente diferente de um escritório corporativo que tem aí 10 áreas de atuação e é um escritório mais abrangente, né, full service. Então, assim, é importante que você fique atento a isso, entenda, né, qual o seu formato de linguagem, como você vai se comunicar, o que você vai oferecer de diferente, e estar próximo do seu cliente, qual o propósito do seu escritório. O propósito não deve ser apenas ganhar dinheiro e ser reconhecido no mercado, né? Por trás daqui desse vídeo existe um propósito, por exemplo, né? Não é só divulgar lá no nosso canal do YouTube, divulgar os nossos trabalhos. A gente está levando uma informação gratuita, porque a gente acredita na educação, né, Daniela? Então, assim, eu acho que é importante que você, através da sua advocacia, também exponha isso para o mercado. Dentro disso, é importante a questão da definição de estratégias de gestão em endomarketing, né? Porque quando tem um escritório aí de médio a grande porte, precisa trabalhar as questões relacionadas ao endomarketing dentro do escritório, né? Para que o advogado se sinta motivado, para que o advogado se sinta acolhido dentro daquele escritório. E isso tudo faz parte da cultura organizacional. E quando a cultura organizacional é bem estabelecida, o escritório ele já se torna um escritório mais humanizado, né? Que é um escritório aí que dá a atenção necessária aos profissionais, e automaticamente isso é refletido nos clientes, né? Porque quando a cultura organizacional está alinhada,
Isso reflete no seu atendimento, reflete em como você vai atender o seu cliente, né? Como você vai transmitir a sua mensagem. A questão da descentralização da liderança também é uma questão muito importante, como eu falei lá no início, né? Líderes mais colaborativos. Essa liderança compartilhada, hoje em dia, ela ajuda também a manter o profissional de direito dentro do escritório, a humanizar as relações, porque você vai estar dando autonomia para o seu liderado, né? O profissional está lá, está trabalhando, ele está vestindo a camisa, ele vai se sentir um intraempreendedor, como se aquele escritório fosse dele, né? Existem aí no mercado vários intraempreendedores, né? Que são advogados profissionais que colocam que vestem a camisa e que realmente acreditam na marca. A questão da segurança emocional é muito importante, tá? A segurança emocional, ela já existe em algumas grandes empresas, como o Google, Facebook. Existem cargos, né, de pessoas dentro do RH que tratam da segurança emocional. Por quê? Porque ela trata realmente as percepções, né, do indivíduo sobre as consequências de correr riscos. Então, o quão importante é o profissional trabalhar em uma empresa, um escritório jurídico, que ele se sinta seguro, né? Então, ele vai errar, a equipe vai abraçar, o líder vai abraçar e vai corrigir os erros, ele não vai ser demitido, né? E ainda no Brasil, infelizmente, existe a cultura da demissão, ainda é muito forte quando você comete erros, né? E o medo de ser demitido também. Eu acho que na pandemia deve ter acontecido muito isso no Brasil, eu até nem pesquisei sobre, mas deve ter acontecido muito das pessoas terem medo de perder o emprego e terem se arriscado a ir trabalhar no escritório, na empresa, né, porque ficaram com receio de perder o emprego. E a segurança emocional, que é algo que vem crescendo muito nos Estados Unidos, que provavelmente daqui a alguns anos vai crescer no Brasil, ela é importantíssima, né? Trabalhar essa questão junto ao colaborador. Você está seguro, né? Aqui na Europa, por exemplo, especificamente na Polônia, demissão é o último caso. Eles quase não demitem ninguém, sabe? Então, assim, demissão é o último caso, né? Primeiro eles vão tentar. Depois, se não houver mais o que fazer, daí sim, sabe? Então, assim, é uma cultura que precisa ser também modificada. A questão Aí também não tem a mesma proteção que a lei trabalhista aqui no Brasil tem. Sim, sim. Não tem o mesmo tipo de encargo. Isso talvez pese muito para o empreendedor. Não é defesa do empreendedor, mas isso também pese muito na hora de decidir quem vai demitir ou não. Até porque a gente sabe que demissão custa caro para o negócio. É caro. Exato. Rescisão contratual, você perder um talento, isso tem um preço. Exatamente. Até eu trouxe o conceito aqui, né, da segurança emocional, que é da professora assistente de psicologia da Universidade do Alasca. E aí ela fala o seguinte: a segurança emocional pode ser melhor descrita como a capacidade de identificar, rotular e expressar o que você está sentindo, né? Ou seja, aceitar cometer erros, dar voz aos colaboradores, aumentar a confiança. Então, assim, é extremamente importante, sabe, Daniela? E essas reflexões que eu trouxe aqui, por mais que tenha sido muita informação, né? Acho que cabe aí ao profissional do direito, se tem um escritório de médio a grande porte, refletir sobre várias questões, né? Como está o andamento do escritório? Tem um departamento de RH, né? Se tem um departamento de TI dentro do escritório, o que pode ser melhorado, né? A inovação junto ao marketing, né? Buscar alternativas junto à experiência do cliente, como eu falei, legal design, UX design, também ver essas possibilidades aí que estão surgindo no mercado internacional e que chegam um pouco mais lentamente no Brasil, né? As coisas demoram às vezes para acontecer no Brasil, porque é importante. Aí tem um artigo, Daniela, que eu vou passar para te colocar aqui na descrição, que ele está em inglês, que é da Workstars, que é especificamente sobre segurança emocional, porque esse termo ele não tá sendo tão explorado aí no Brasil, né? E aí são 10 maneiras de melhorar a segurança emocional no ambiente de trabalho, tá? E aí, né, é interessante que disponibilizar esse artigo justamente para que a pessoa também consiga visualizar o que está acontecendo lá fora, né?
E aí eu acho que era isso, Daniela. Sei que foi muita informação. Aulão, assim, antes de eu agradecer a Mayara, da gente encerrar esse vídeo, queria dar um recado, além de acessem o artigo, vou deixar aqui no comentário, Sim, na barra de descrição do vídeo, eu queria deixar só na verdade, uma pequena informação. Você sabe, você que está nos assistindo sabe, que nesse canal aqui eu ajudo a você e a comunidade jurídica a se apropriar de estratégias e técnicas capazes não só de atrair cliente de forma ética, mas inclusive de valorizar ainda mais os seus serviços jurídicos, né? Principalmente no sentido desse serviço que você oferece à sociedade. Então, por essa razão, eu quero aproveitar aqui esse momento que eu estou com Mayara para te fazer um convite. Eu quero propor a você que está nos assistindo aqui nos engajamos, eu vou propor também a Mayara, em um movimento pela profissionalização da advocacia. Então, assim mesmo, no momento que a gente está engajado em torno de uma comunidade para promover a profissionalização dessa profissão que a gente trabalha, a gente atua nesse mercado há muitos anos, a gente vai evitar que os colegas, inclusive, façam um leilão de preços, né? Que, inclusive, sejam mais conscientes das suas próprias escolhas profissionais. A Mayara aqui hoje trouxe diversas possibilidades de atuação que pode ser oportunidade mesmo de um negócio jurídico para você que está nos assistindo. Então, assim, eu queria saber se eu posso contar com você. E aí? Eu posso contar com você? Compartilhe esse vídeo com aqueles colegas, aquele grupo de WhatsApp que você participa, e assim a gente pode ajudar muito mais advogados, né, Mayara? Exatamente, exatamente. Aproveita, dá um like aqui nesse vídeo, assina o canal, ativa as notificações para não perder absolutamente nada. Então, Mayara, eu quero te agradecer de pronto, eu vou deixar que você profira as palavras finais, porque assim, hoje a gente aprendeu muito aqui sobre tecnologia, sobre oportunidade de negócio, então estou assim, extremamente satisfeita com o nosso encontro. Que bom, Daniela, muito obrigada. Espero que os profissionais tenham gostado. Se ficarem, se houver alguma dúvida, podem enviar mensagem para as minhas redes sociais. Minhas redes sociais também vão ficar aqui na descrição do vídeo, né? Eu sei que eu passei muito rápido por algumas informações, por alguns temas, mas o objetivo é que você tenha novos insights, pesquise novas opções, esteja aberto à tecnologia e a novas tendências, né, que o mercado vem oferecendo. Procure também pesquisar questões relacionadas ao exterior, né? Não fique apenas na bolha do Brasil. Quando eu saí do Brasil, eu consegui enxergar, Daniela, que o mundo é bem diferente, sabe? A gente, às vezes, no Brasil, a gente fica lá centrado naquela bolha, né? Nas coisas que estão acontecendo no Brasil, e a gente não pesquisa as questões relacionadas aos outros países, assim, até sobre... Eu tenho feito vídeos, na verdade, collabs também, e até lives com profissionais do direito brasileiro que estão fora, muito, inclusive, aí na Europa. A gente já fez collab com a brasileira que está na Itália, com o brasileiro que está na Suíça, com o brasileiro que está em Portugal, e assim, a gente fala bastante de internacionalização na advocacia. Tem muito vídeo aqui no canal do YouTube falando da internacionalização da advocacia, que você não precisa, inclusive, nem estar na Europa para advogar, para começar a ter serviços e atrair essa demanda para você. Sim, e também pesquisar, né, o que está acontecendo. Claro que a gente sabe que nos Estados Unidos a publicidade liberada, né? Mas você pode tirar insights, né? Não vê o legal design, né? Está surgindo aí no Brasil, vende lá, né? Então, assim, tem tanta coisa diferente acontecendo que às vezes a gente foca apenas no nosso mundo e não vê novas possibilidades, né? É bem importante dar uma olhada no mercado do exterior para ver o que está acontecendo, tendências, né? Tem uma plataforma chamada Exploding Topics, que é uma plataforma bem bacana, que pode ser utilizada para pesquisar tendências também mundiais. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada pelo convite, Daniela. Foi um prazer participar. Para quem não sabe, para quem não sabe, terá um vídeo da Daniela no meu canal também, Marketing Jurídico na Prática.
Então, fizemos aí essa collab para vocês, duas profissionais que também trabalham na área de marketing jurídico, né? Cada de uma forma colaborativa, viu, pessoal? de forma... inserir isso também dentro do mercado jurídico, que sempre exatamente. A colaboração no mercado jurídico é importantíssima, né? E muitas vezes é a chave para o sucesso. A advocacia colaborativa, muitas vezes, é a chave para o sucesso. Então, espero que tenham gostado. Foi um prazer. Muito obrigada, Daniela. Eu que agradeço. Maera, muito bem-vinda. Está convidada a voltar outras vezes. Nem preciso, né? Porque, assim, deu aula aqui. Então, assim, quero agradecer a você que assistiu o nosso vídeo até o final. Fiquem, né, que nossa programação aqui no canal é extensa. A gente tem vídeos segundas e quartas às 6h30 da tarde. A gente tem o podcast que acontece aos sábados, 4h30 da tarde. Aqui a gente no YouTube, a gente sempre coloca em formato estreia do podcast. E a gente tem investido agora, aos poucos, a gente está investindo no Shorts, né? Que é essa nova tendência, essa nova forma de fazer vídeos para YouTube. Então, assim, confira, porque assim, e fica antenado para essa tendência, porque vai ser muito importante para quem tem canal no YouTube e deseja crescer o canal muito rapidamente. Exato. Para mim ainda não está liberado aqui na Polônia, mas espero que em breve libere. Pois a gente tem investido agora também nesse formatinho de vídeo curto, na vertical, feito especialmente e entregue, inclusive, dentro de uma aba específica. Então, que dissemina ainda mais a informação, dissemina ainda mais o canal, e, inclusive, dá para fazer inputs chamando aquelas pessoas para vídeos maiores, explicações mais densas. Então, aproveita essa oportunidade, porque... aqui no Brasil já estamos podendo, então vamos fazer. Exatamente. Então tá. Muito obrigada, Daniela. Gente. Um abraço, Maera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm willing to trade my soul for a bit of